Como o senhor chegou agora, o senhor não está na lista do almoço. Provavelmente na lista da janta, o senhor vai ter direito à janta. Entendi. Água 3 vezes ao dia. Não é costumável o cara ficar batendo, pedindo água ou comida. E a gente já avisa na entrada. O senhor vai agachar quando eu mandar isso, 3 vezes. Pode? Agacha com a mão para cima mesmo, espalmado. Isso. 1, 2. Na terceira o senhor fica lá embaixo. Fica aqui. Aí o senhor vai tossir 3 vezes. Isso. Bem forte. Por quê? Porque se você tiver alguma coisa introduzida, ela vai sair. Eis que chega o momento do preso entrar no pavilhão e conhecer a cela, e a partir dali ele começa uma nova jornada no sistema prisional. Quantas madrugadas eu virei em claro na prisão, mas desisti. Era um plano fora de cogitação, porque guerreiro quer guerreiro, entra na arena e não se cansa, segue de cabeça erguida e nunca perde a esperança. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o maior canal aqui do YouTube falando sobre o sistema prisional. Dando seguimento na nossa jornada, série penitenciária. Agora nós vamos entender como funciona tanto as sensações como a rotina do preso após ele chegar naquela unidade. Chegou o momento então que ele vai conhecer o pavilhão que ele vai cumprir pena. Ele vai conhecer agora o ambiente, tudo isso em detalhes a partir de agora. Bom, em primeiro lugar eu quero fazer uma ressalva muito importante. Tem algumas penitenciárias que o preso pode ficar na triagem antes de descer para o pavilhão. Eu uso esse termo descer, que significa ele caminhar, ele ir para o pavilhão. É uma espécie de gíria, né? A gente usava muito isso. Vai descer para o pavilhão, vai subir para o pavilhão. Então é um termo muito utilizado em São Paulo. Que é o seguinte, tu vai só obedecer, tá? Vai só obedecer. Essa pergunta aí fica para depois, porque procedimento é procedimento. A gente não vai deixar de fazer o procedimento por tua causa, não. Tá? Muitas coisas aprendi, várias guerras eu venci, muito sangue derramado, mas eu sobrevivi. Foi difícil a caminhada pra chegar até aqui, lágrimas eu derramei, só Deus sabe o que eu sofri. Quantas madrugadas eu virei em claro na prisão, mas desisti. Era um plano fora de cogitação, porque guerreiro quer guerreiro, entra na arena e não se cansa, segue de cabeça erguida e nunca perde a esperança. Sou passageiro do caos, trovador incansável, poeta das masmorras, coração inabalável, ressurgindo das cinzas, de volta pro mundão, Claudinho da cidade, um flor de lótus da prisão. Estive à beira da morte, recebi a extrema unção, recuperei-me, porém, na casa de detenção, outra vez a liberdade. 5-2 de cadeia, 37 de ponta, ripado no sistema por umas fitas de honra. Passei minha vida inteira atrás das grades da prisão, sofrimento, tortura, espancamento, humilhação. Saudades dos meus irmãos, saudades da infância, saudades da família, dos bons tempos de criança, saudades da gladiadora que no caminho tombou, Magdalena metralhinha para sempre. Então pode acontecer sim do preso estar ali, vamos supor, ele chegou hoje na penitenciária, ele ficar alguns dias dentro da triagem até que ele seja liberado para ir para o pavilhão. Feita essa ressalva, passando por esses procedimentos, que aí pode ter uma variação dependendo logicamente de cada penitenciária, o diretor vai decidir então, de acordo com o perfil do preso, vai colocá-lo dentro de um pavilhão. E aqui é muito importante destacar um ponto, né? Eu já gravei aqui um vídeo anterior a esse da série, falando sobre as diferenças de penitenciárias e por que é importante você entender isso. Porque, vamos supor, tem penitenciárias que vai ter 3 pavilhões, vai ter outras penitenciárias que terão 8 pavilhões. Compreende? Por isso aquele vídeo anterior que eu gravei sobre as diferenças de penitenciárias é de suma importância para sua compreensão. Eu reforço isso porque o objetivo desse canal é juntar as peças desse tabuleiro e cada uma é importante. De repente você está assistindo só esse vídeo e não assistiu o anterior, aí você vai comentar assim, mas na penitenciária tal, então assista lá, caso você não tenha ainda consumido esse material, para que você tenha uma clareza total de que dependendo da penitenciária, logicamente que vai ter essas observações dos pavilhões, aonde ele vai ficar e tudo mais. Permaneça com as mãos para trás. Para trás. Já levou tiro, ou faca, facada, alguma coisa? Não. Você está envolvido com alguma facção criminosa? Não. Eu estou te perguntando isso para tua própria segurança. Você está envolvido em alguma facção criminosa?
tem alguma restrição, algum presídio aqui, está devendo alguma coisa, corre risco de vida se você for para alguma unidade? Isso. Ok. Vire o rosto para o lado aqui. Vire o rosto para o outro lado. Beleza, se apresenta ali para o servidor. Vamos agora tentar entender a cabeça do preso. Ele já tem notícia que ele vai para um pavilhão. Vamos pegar aqui um exemplo, vai para o pavilhão 3. Eis que começa uma nova jornada. Então ele passou pelo processo de cadastramento, lembrando que a matrícula, né? Se você assistiu a série sobre o CDP, você sabe que a matrícula é a espécie do RG do preso. Essa matrícula vai percorrer, ou seja, vai manter esse número até o resto da vida dele, cara. Tipo assim, a matrícula, até uma informação importante aqui. A matrícula é um registro da SAP, Secretaria de Administração Penitenciária. Então vamos supor que o cara foi preso em 2010, ele saiu em 2013 e aí ele voltou preso em 2015, por exemplo. Ele mantém a mesma matrícula de 2010, né? Ele pega aquela matrícula, é um número que vai realmente permanecer. Não é por exemplo, ele pega uma matrícula preso hoje, aí se ele for em liberdade, depois for preso, ele muda a matrícula. Não. A matrícula, coloque isso na sua cabeça, a matrícula é o RG daquele sujeito, é o RG do preso e não muda. Antigamente, né, lá na década de 80, por exemplo, era um número de prontuário, então os caras usavam outro termo, né? Com a mudança foram vindo os números de matrícula. Então você vai ver, tem matrículas aí 700 mil, 600 mil, 200 mil, 1 milhão e pouco. Então cada preso vai ser ali identificado dentro do sistema penitenciário pelo seu número de matrícula. Ele chegando então na penitenciária, feito todo aquele pré-cadastramento, que a gente já conversou sobre isso, ele já tendo ali o seu registro, a matrícula já vai ter todo o diagnóstico dele, ou seja, enfim, os dados pessoais dele, partindo então desse perfil, se ele é primário, se ele é reincidente, tudo isso vai ser levado em conta para que o diretor, dentro daquilo que ele está administrando, né? Porque o diretor ele vai tentar montar ali a penitenciária de acordo com a visão dele administrativa. Né? Então ele vai pegar ali o réu, os presos primários, ele vai tentar colocar na mesma ideia do CDP, ele vai tentar colocar ali, alocar em certos pavilhões, vai ter também os pavilhões dos caras que trabalham, mas tudo isso a gente vai falar aqui dentro da nossa série. Definiu então a questão aonde esse preso vai ser encaminhado. Eis então que ele começa a sua jornada, caminhando pela radial, e cara, é um momento de extrema angústia. Por que extrema angústia? A cada passo que o preso está dando naquela radial, logicamente aqui pode ter uma variação, porque cada ser humano é um ser humano. Eu não estou aqui querendo fazer um pré-julgamento do que passa na cabeça de cada um, mas eu estou passando para você aqui em linhas gerais. O cara fica realmente muito ansioso para saber como vai ser o ritmo daquele pavilhão, ele fica muito ansioso para saber se vai conseguir realmente se adaptar, porque tem essa questão de adaptação também. Lógico que também tem aquele preso que se adapta em qualquer ambiente, o cara pode chegar em qualquer tipo de pavilhão, é o perfil do cara, tem outros que vão ter mais dificuldade, enfim, a gente tem que entender que cada preso tem ali o seu perfil e a sua mente. Passado por todo esse procedimento e atravessado a radial, eis que o preso chega no pavilhão. Eu posso falar isso aqui com bastante tranquilidade. A chegada no pavilhão da penitenciária é muito semelhante à chegada do preso quando ele está no CDP. Lógico, com as devidas ressalvas, porque aqui a gente tem que fazer algumas ponderações, que seriam o quê? Aquele preso primário, que nunca teve acesso, mas o preso já um pouco amadurecido, já ter passado pelo CDP. Na hora que ele chega dentro da penitenciária e entra no pavilhão,
as sensações, elas são semelhantes, sabe? Aquela sensação de observar, aquela situação do cara realmente ver ali o ambiente, tudo isso mexe muito no emocional. E aqui, dependendo da penitenciária que esse preso foi transferido, pode acontecer que ao chegar naquele pavilhão, o que pode ocorrer? E ocorre isso com muita frequência no sistema. Ele começa a trombar uns parceiros tipo da antiga. Vamos supor que ele estava num CDP X, ele começa a trombar uns parceiros, começa a trombar uns amigos que cumpriu com ele no CDP, ou até mesmo ele começa a encontrar outros parceiros de quebrada. Ali é uma espécie de reencontro, né? Logicamente que depende do horário que o cara chegar no pavilhão. Se ele chegar e for pago, né? A gente chama, né? For pago na hora do banho de sol, ele vai ter esse tempo ali de começar a encontrar. Então é nesse momento que ele começa a criar suas primeiras conexões. Então, como a cadeia ela tem muita carência de novidade, a cada chegada de um preso no pavilhão, há aquele primeiro encontro, né, da população carcerária para saber, pô, fulano de tal chegou, aquele cara da quebrada tal, da cidade tal. Há sempre essas conversas nesse primeiro momento. E logicamente que o preso, quando ele chega nesse pavilhão para começar a sua jornada de um novo ciclo de cumprimento da sua pena, ele também vai ali ficar ou mais tranquilo, até mais angustiado, né? Dependendo, logicamente, do que ele era realmente no crime, como ele está enquadrado nesse universo prisional. Então aqui pode ter uma variação de tempo, né? O que vai acontecer também, com toda certeza, focando no estado de São Paulo, e logo a gente vai falar sobre outros estados dentro dessa série penitenciária, é que o setor também vai fazer o que é de praxe. Vai trocar uma ideia com esse preso, vai perguntar se ele teve algum problema no CDP, vai fazer ali aquele pré-questionamento que acontecia também lá no CDP, na penitenciária vai se repetir, e aí, firmeza, tal, algum problema, vai ali pegar uma espécie de cadastro dele, vai trocar uma ideia, vai perguntar se está precisando de alguma coisa, de alguma assistência, porque como já foi citado, é importante dizer aqui que dependendo da penitenciária, às vezes o cara pode chegar ali naquele ambiente com problemas. Quando eu digo problemas, é aquela questão mesmo do cara tá sem sabonete, às vezes o cara tá ali sem algum tipo de item, né, para sobrevivência dele. O setor naquele primeiro momento vai dar ali uma assistência inicial pro cara. E logicamente que se também esse preso tiver algum tipo de problema no que a gente fala de ambiente, se ele tiver algum problema com o crime, se ele tiver alguma mancada, é nesse momento que ele tem que já, a gente usava esse termo, né, soltar a voz, ou seja, já tem que passar o papo reto, já vir na transparência, trocar um papo, porque de repente dali ele já volta para trás. Quando eu falo voltar para trás, é porque de repente ele não vai ser bem recebido naquele pavilhão. E tudo isso aqui que eu tô falando para você é os bastidores, né? E esses bastidores, logicamente, como eu sempre gosto de reafirmar, podem ter as suas ressalvas dependendo do ritmo de cada penitenciária, né? É importante dizer isso. Aqui, dentro desse panorama que eu passo para você, são linhas gerais, ou seja, regra geral. Basicamente funciona assim. Funciona sempre assim, Arquimedes? Não posso afirmar isso para você, porque cada penitenciária, volto a dizer, sou chato pra caramba ficar falando isso? Sou, mas a gente tá na internet, né? E a internet tem que ficar toda hora pontuando. Dependendo da penitenciária, pode ter algumas mudanças. Pois bem, nesse primeiro momento, então, que o preso chega ao pavilhão e tem essas conexões, faz esse primeiro, digamos assim, esse primeiro contato com a massa carcerária, chegou o momento, então, de ele conhecer qual vai ser a sua cela. E aqui é muito importante também trazer um dado, né, como você já assistiu o vídeo sobre as diferenças de penitenciárias, eu quero só dar um exemplo para você aqui, ó. Vou passar agora, vou rodar aqui duas situações para você ter uma dimensão de como é complicada essa questão de penitenciária e de cela. Ó, eu vou passar para você aqui se o cara chegou, por exemplo, em uma penitenciária padrão CDP, ele vai se deparar com esse pátio. Percebeu? Esse é um pátio típico de CDP, cara. Então o cara vai ter a mesma sensação de CDP. Tipo, vai ficar na mente dele aquela imagem de CDP. O cara chega, pô, cheguei numa penitenciária,
Vou morar numa cela basicamente igual ao de CDP? Pois é. Agora eu vou te dar um outro exemplo, eu vou te dar um modelo um pouco mais antigo de penitenciária no estado de São Paulo, que essa aqui era uma penitenciária masculina, hoje é feminina, mas só para você ter um exemplo. Era a penitenciária do estado, lá na zona norte de São Paulo. Dá uma olhada. E também, só para ficar bem bacana esse conteúdo aqui, para você ter uma dimensão de quando o cara chegar numa penitenciária, vamos puxar um pouquinho mais para trás? Vamos aqui imaginar agora que o cara chegou naquela penitenciária que era o Carandiru, né? O cara chegou no Carandiru. Era assim que ele tinha aquela primeira imagem. E é lógico que poderia trazer aqui outros exemplos, mas eu já gravei vídeo falando isso sobre as diferenças de penitenciária. Eu só quero deixar isso aqui fixado, que é importante você assistir o outro vídeo, justamente para você entender que essa sensação, esse momento que ele vai conhecer a sua cela, pode ter uma diferença dependendo, logicamente, da penita. Por isso que eu sempre falei para você sobre a angústia do preso saber para qual penitenciária ele vai. Porque dependendo dessa penitenciária, ele vai ter justamente essa angústia. A angústia de falar, pô, será que o espaço é maior? Será que vai ter trabalho? Será que realmente vai ficar mais tranquilo do que era CDP? Todo esse turbilhão de pensamento vai ficar ali na cabeça do cara no momento da sua transferência. Consegue perceber a complexidade quando eu fico batendo sempre naquela tese? Gente, cuidado, cada penitenciária é uma. Não fica confundindo o ritmo, não fica com aquela cabeça de que tudo é igual. Justamente por isso que eu trago esses exemplos. Então a entrada agora para a cela é o momento em que ele realmente vai conhecer os seus companheiros de convivência. E aqui é um negócio muito louco, né, cara? Porque é justamente uma sensação ruim, cara. É uma sensação muito ruim. Não ruim pelos caras que estão na cela, não é isso. É ruim justamente por esse momento que a sua mente tem de psicoadaptação. Sabe quando você está acostumado com uma rotina? É a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas eu vou trazer um exemplo aqui só para você exercitar um pouco a ideia. Seria o mesmo de a gente fazer uma comparação de você estar trabalhando numa empresa e aí está lá 10 anos trabalhando numa empresa, tantos anos trabalhando numa empresa, e aí você muda de setor ou muda de emprego. Aqueles primeiros dias que você está fazendo ali uma psicoadaptação da sua mente é bem semelhante a quando você muda de cela, muda de pavilhão, muda de cadeia. É aquela sensação de sair de uma rotina e entrar num novo ambiente que você vai ter que colocar e condicionar a tua mente para conviver naquele cenário. Passar um pouquinho, certo? Certo? Como é que vocês estão aí? E onde é que eu vou me encostar? Por isso eu recomendo a leitura do meu livro chamado Lodebar, Submundo do Crime, A Vida na Prisão, porque aqui eu consigo detalhar totalmente as sensações. Como esse livro foi escrito dentro do sistema prisional, quando eu passei, né, ele te dá uma riqueza de detalhes justamente sobre essas sensações que é difícil de descrever aqui em palavras, e eu precisaria de mais tempo para isso, mas para não me tornar muito cansativo, se você gosta desse tipo de assunto, leitura do Lodebar. Agora, se você quiser algo mais profundo, venha ser membro do nosso canal, porque dentro da área de membros aqui do canal, eu estou fazendo a resenha completa do livro em audiobook, pausando, fazendo comentários, acrescentando histórias novas, um conteúdo exclusivo. Como eu faço para ser membro do seu canal, Arquimedes? É muito simples. No primeiro comentário aqui fixado, você vai ter um link para você entrar na área de membros do canal e ter acesso a um conteúdo exclusivo. Te espero lá. Então, depois de todo esse turbilhão que o preso passa, que são essas emoções que ele está tendo naquele primeiro dia, quando ele entra na cela de uma penitenciária, é importante dizer também que aqueles presos que estão já há mais tempo
na penitenciária, logicamente vai ter aquele momento que o cara vai trocar uma ideia, aquele acolhimento, esse laço humano muito forte dentro do sistema prisional. Muitas pessoas pensam que quando o cara chega, por exemplo, numa penitenciária ou até mesmo no CDP, ele já é hostilizado, ele vai apanhar, ele vai sofrer abusos. Isso não acontece, tá, gente? Isso já aconteceu, não vou negar o fato histórico que já teve situações como essa ao longo dos anos do sistema prisional, mas em São Paulo, atualmente, e principalmente nas penitenciárias que tem ali a ética do PCC, que conduz e cria as normas e as regras, isso já não acontece mais. É muito pelo contrário, é a questão realmente da fraternidade, da humanização, do acolhimento no sentido do quê? Estamos todos sofrendo. É claro que a vida daquele preso ao longo da sua jornada dentro da penitenciária depende muito do seu proceder, depende muito da sua postura, da sua caminhada, que é o que a gente vai falar ao longo desse trabalho. A mente humana tem isso, né? Cada mente vai ter ali a sua forma de se adaptar, de tirar, a gente usa essa expressão, né? Tirar os seus dias, cumprir o seu tempo. Porque imagina só, cada preso que está cumprindo pena, você tem que ter uma dimensão. Tem caras ali que estão condenados a 5 anos, tem outros condenados a 10 anos, outros a 20 anos. Tem caras no sistema condenado a mais de 100 anos. Então você tem que entender que dentro daquele ambiente, e eu estou falando do ambiente cela agora, cada um ali tem uma história. Tem presos que estão abandonados pela família, tem presos com várias histórias, várias posturas. Você está num ambiente altamente desafiador. Conviver com as pessoas é algo muito difícil. A gente já tem muita dificuldade de convivência na sociedade em liberdade. Veja os conflitos que acontecem na nossa sociedade por questões ideológicas, por questões culturais, por questões de convívio mesmo. A gente tem, olha o trânsito, por exemplo, como você pode encontrar pessoas altamente desequilibradas ali, que pode tirar a vida de outra pessoa por conta de um acidente de trânsito, por exemplo, ou até mesmo por questões pequenas, e você encontra pessoas mais tranquilas, mais equilibradas. Isso chama-se os desafios de convivência humana. Então, dentro dessa comunidade carcerária, não muda. Estamos lidando com seres humanos, com temperamentos diferentes, com visões diferentes, com educações diferentes. E isso é, de fato, um grande desafio. Por isso que a cadeia, ela realmente, com alguns, né? Eu nem ouso falar aqui que todos os caras que passam pelo sistema prisional, eles mudam. Até porque eu tenho muita experiência assim nesse sentido e sei que tem caras que entram no sistema, quando sai com a mente totalmente mudada, revolucionada, totalmente assim com outro aspecto de mundo, de vida. E tem outros que entram de um jeito e saem do mesmo jeito. Como eu citei, cada ser humano tem a sua forma de aprendizado. E antes de caminhar para o final do vídeo aqui, para a gente finalizar o tema de hoje, quero convidar você, se você gosta do tema sistema prisional, conheça meu site, arquimedesnicastro.com.br, tá aqui no link da descrição. Lá você vai encontrar tanto meu livro físico, digital, outros livros digitais para você aprimorar o seu conhecimento no sistema prisional. Também, se você tiver alguém preso, tem os treinamentos, tem aulas gratuitas para você realmente ter um panorama sobre o sistema prisional. Só entrar no meu site, dá uma velejada dentro do site lá e conheça tanto os treinamentos, os livros digitais. Primeiro link aqui da descrição. Confira lá, beleza? E caminhando para o final do vídeo de hoje, muito importante você tirar essa... Eu sei que você acompanha o canal e já tem isso claro, mas se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, conhecendo o nosso trabalho pela primeira vez, esqueça sobre aquela questão do cara chegar na cela, ele sofrer violências, apanhar, sofrer algum tipo de perseguição ou opressão. Isso ficou no passado. Por que eu quero reforçar essa questão? Porque tem muitas mães que assistem o canal, tem muitas pessoas que às vezes estão sofrendo isso hoje, acabou de ser preso a pessoa, pega esse vídeo para realmente se tranquilizar. Eu estou dizendo sobre essas informações pautado no sistema prisional do estado de São Paulo e principalmente aquela cadeia que tem como filosofia as regras do PCC. Ah, você está fazendo apologia ao PCC? Não, eu estou jogando para você o papo reto, é assim que funciona, isso aqui é apenas um fato. Por conta do Estado não ter dado atenção ao sistema prisional e atenção a uma filosofia da lei de execução penal, que seria a ressocialização, isso criou um ambiente
muito poderoso para que as organizações criminosas criassem suas regras e as suas normas dentro do cenário prisional. Essa é a realidade e aqui você vai ter sempre a realidade do sistema. No próximo vídeo da temporada penitenciária, nós vamos falar com mais detalhes sobre as leis que tem dentro das celas, as diferenças de leis, os ritmos, e eu vou fazer um panorama geral. Então eu vou trazer alguns exemplos de celas mais cheias, mais vazias, muitas coisas que podem acontecer dentro do cenário da cela. Realmente aquele ambiente de convivência que o cara vai passar muito tempo na jornada que ele vai estar cumprindo a sua pena. Se você gostou, não se esqueça, isso aqui é muito importante, gente. Deixa o like no vídeo, Queria chegar a 200 mil inscritos esse ano. É só você se inscrever, deixando o like, se inscrevendo e deixando um comentário, você já ajuda muito o meu canal. Ajuda demais a propagar essa mensagem. Então não custa nada, clica agora no botão gostei, se inscreva no canal e venha fazer parte desse nosso trabalho. Arquimedes, eu não assisti sobre as diferenças de penitenciárias, então eu recomendo que você assista agora esse vídeo aqui para complementar a informação de hoje. Assista, só você clicar nesse botão agora, clica aqui, assista o vídeo Diferenças de Penitenciárias e você vai entender todo o panorama. Eu sou Arquimedes de Castro e esse foi mais um Papo Reto. Obrigado pela sua atenção e até nosso próximo encontro. Valeu!